Após a catástrofe no Rio Grande do Sul, muitos especialistas afirmaram que os estragos eles poderiam ter sido menores se pelo menos o estado tivesse uma infraestrutura que era melhor para atender nesse momento, principalmente depois dessa chuva imensa. Há, portanto, o temor que outros eventos climáticos extremos eles voltem a causar os danos que são graves, não só no Rio Grande do Sul, mas também em outras regiões do país. Para a gente entender melhor como o Brasil pode ter um planejamento para evitar essas futuras tragédias, nós recebemos agora o engenheiro especialista em gestão de risco, Gerardo Portela. Gerardo, uma ótima noite, é um prazer recebê-lo aqui. Boa noite, Rafael, Renata, todos que nos acompanham. Gerardo, essa semana nós acompanhamos a Assembleia no Rio Grande do Sul votando e criando, inclusive, uma secretaria para reconstrução em todo o estado para conseguir atuar em diferentes vertentes. Nas primeiras semanas ali dessa chuva toda que nós mostramos e reportamos aqui, muitos prefeitos falavam sobre a mudança de algumas cidades, elas estavam muito próximas ao leito e o risco de que isso acontecesse também era muito grande. Eu queria te ouvir sobre essa possibilidade de como, nesse momento de reconstrução, o Rio Grande do Sul precisa olhar para aquilo que tem que ser refeito, mas também iniciar esse processo já pensando em reconstruir dentro de parâmetros que evitem uma tragédia que nós estamos acompanhando nesse momento. É um trabalho conjunto. É verdade, Rafael. Nós estamos vendo agora planos de resposta, planos que são construídos para responder a toda essa destruição que nós, infelizmente, vimos acontecer no Rio Grande do Sul. Era um cenário previsto, tanto que tinha um sistema de comportas, um sistema de bombas, mas com uma frequência muito baixa. Então, é um cenário raro, mas quando ele vem com uma severidade altíssima, ou seja, uma gravidade, uma intensidade e muitas de vários tipos, inclusive de vidas humanas. Então, nesse momento de resposta, realmente é preciso fazer algum plano emergencial, mas isso não seria uma prevenção, na melhor expressão, né, da palavra prevenção, em termos de infraestrutura, de engenharia, para enfrentar essa questão que são as grandes tempestades tropicais, especialmente quando a gente vê os números e a frequência e a gravidade dessas tempestades aumentarem por causa das questões. Para isso, seria necessário um outro tipo de plano, com uma visão de longo prazo, baseada numa análise de risco e não respondendo à emergência, porque essa cidade foi destruída, então vou fazer uma cidade provisória para esses habitantes. Não, o ideal é que se fizesse um estudo prévio, uma análise de risco, identificasse quais são as áreas vulneráveis e se investisse nisso antes que a tragédia acontecesse. Infelizmente, isso ainda não viu, esse grande plano a nível municipal, estadual e federal. Gerardo, quando a gente fala nesse plano de reestruturação, né, que é um plano de prevenção, não depois que tudo já aconteceu, a gente está falando que tipo de obras, por exemplo, que precisariam ser feitas, lógico que analisando cada cidade com suas particularidades, mas seria assim, desde o básico de coleta de esgoto, de saneamento básico, até uma estruturação de moradias, de estradas? Renata, quando a gente começa a falar assim, né, até assusta, porque é tanta coisa, são tantos anos de defasagem que parece impossível resolver esse problema. Só que não é verdade, ele é possível de ser resolvido. Então, como priorizar? Por onde começar? Porque as verbas são sempre limitadas. E a cada ano que nós não iniciamos esse plano, pior vai ficando o acúmulo de obras para se fazer. Essas obras precisam ser priorizadas. Primeiro, cada cidade deve fazer a sua própria análise de risco, porque às vezes a gente acha que uma região ou um bairro precisa ter mais atenção, mas são impressões subjetivas. É preciso fazer uma análise de risco técnico-científica para ver onde existe maior vulnerabilidade de perdas humanas, patrimoniais, de meio ambiente. Então, é preciso colocar isso numa ordem a nível de cada cidade, ter em clareza quais são os cenários principais que precisam ser protegidos. E aí, diante disso, por exemplo, se você identifica que tem um bairro que ele está localizado numa região de alto risco de perdas humanas, então você cria um plano para criar
uma alternativa de moradia para essa população, inclusive com o seu modal de transporte, com a infraestrutura de drenagem, de esgoto. É claro que esse bairro vai ter que ter uma escola, ter um hospital. Então, essa lista é muito grande. E o trabalho requer muitas verbas altas e elevadas. Então, você precisa priorizar muito bem de uma maneira técnica e não simplesmente deixar que essas ações sejam resposta da emergência ou então distribuição de verbas sem essa análise de risco prévia que vai ser para beneficiar um aliado político ou um interesse específico e sem um entendimento técnico-científico. Depois que cada cidade tiver a sua própria lista de prioridades, você vai fazer isso a nível e finalmente a nível federal, porque tem estradas que são interestaduais, existem recursos de geração de energia que atendem a mais de uma região do país. Então, tudo isso precisa passar por uma análise também a nível federal. Gerardo, tem um outro ponto que eu queria debater com você. Ontem eu fiz uma entrevista, a gente também continua discutindo para verificar como isso pode ser feito. E nós estávamos verificando como a pavimentação em muitos pontos do Brasil tem dificultado muito esse processo de assimilação dessa água toda. O que aconteceu em Porto Alegre mostra um pouco desse processo. Quando a gente fala nessa reformulação, em vários aspectos, em outras cidades, a gente olha infelizmente para o que aconteceu no Rio Grande do Sul e torcendo para que isso não seja na mesma magnitude em outros pontos e em outros estados. Eu queria entender um pouco desse processo, de como essa pavimentação realizada hoje no Brasil, ela precisa ser mudada para que seja mais porosa. Enfim, eu queria te ouvir como especialista, para que pelo menos nós tenhamos uma drenagem de uma chuva mais forte, com mais eficiência. Desde as ruas e avenidas da cidade até as principais estradas do país, todas elas precisam de um sistema de drenagem. Muitas vezes nós estamos numa estrada e achamos que ela se constitui apenas da pista de rolamento, né? Então, o asfalto. Não é verdade. Se você olhar para o lado, você vai reparar que existem taludes, que são cortes, né, na topografia, e existem sistemas de drenagem, porque senão, quando a chuva vier, por onde a água vai passar? Vai acabar criando um rio debaixo da pista e essa pista vai colapsar. Isso também serve para as cidades, nas suas avenidas, que vão se alagar. Então, essa rede de drenagem, ela foi projetada, muitas vezes nos anos 40, ou até antes disso, com a previsão de aguentar as chuvas e o tráfego e os tamanhos dos veículos, a população da cidade daqueles anos, 40, talvez até os anos 80. Então, é preciso aumentar essas redes, ampliar, tanto em quantidade como também no tamanho, no dimensionamento, precisa ser redimensionado o que já existe. São obras contínuas. Na medida que as cidades vão crescendo, elas precisam atualizar. Então, muitas vezes a gente vê uma estrada colapsada, uma avenida colapsada, ou uma ponte, acha assim, poxa, a chuva foi muito forte. Mais ou menos, a chuva ela vem forte, a gente já sabe que ela virá forte, mas o sistema de drenagem deveria comportar pelo menos as vias principais. Se não der para robustecer todas as nossas ruas, todas as nossas avenidas, aquelas que são fundamentais para o alimento chegar, para a população poder se abrigar, para as cidades continuarem tendo a sua vida operacional mínima, essas precisam ser priorizadas e é assim que é feito o plano, identificando quais são as principais ruas, as principais avenidas e as principais estradas. Imagine que a maior estrada do país, que é a Rio-São Paulo, ela até hoje não teve a Serra das Araras ampliada, desde a sua origem, lá nos anos 40. Então, imagine o tamanho dos caminhões, dos ônibus, e a própria população e o tamanho das cidades Rio e São Paulo, lá nos anos 40 e hoje. Não faz sentido você manter a estrada sem ser continuamente atualizada e modernizada em termos da sua infraestrutura. Não só a pista, mas todo o sistema de drenagem e a questão mesmo de tráfego, de pista, de quantidade na serra, de opções para trafegar tantos veículos pesados. Tá certo. Gerardo Portela, muito obrigada por mais uma entrevista aqui no Jornal da Record News. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.